Atos 3. No capítulo de hoje fala sobre a história de João e Pedro, de quando eles estavam subindo ao templo, e ali eles encontraram uma pessoa, paralítica, um homem paralítico que tinha as pernas atrofiadas, e aí ele pede dinheiro para ele, só que Pedro diz o seguinte: eu não tenho dinheiro, mas eu tenho algo que pode te ajudar muito mais do que dinheiro. E imediatamente ele cura o homem ali. E aí Pedro começa a pregar, mais uma vez, ele deixa mais do que claro, gente, nas duas pregações de Pedro, ele deixa claro que o povo escolheu matar Jesus, e como eles precisavam se arrepender, como eles precisavam para alcançar ele, para alcançar a glória, tudo que Jesus deixou, eles precisavam se arrepender, precisavam deixar a vida que tinham. Mas, gente, olhando para a história, voltando um pouco atrás, olhando para a história do paralítico ali, a gente vê que o paralítico, ele queria algo físico, Como ele não tinha um espírito, como ele não tinha entendimento, ele estava pedindo ali algo momentâneo, algo físico, E Pedro tinha algo muito mais além, Mas quantas vezes a gente se comporta igual o paralítico? Quantas vezes a gente só quer algo físico, algo momentâneo, algo que resolve o problema ali, na hora. Sendo que Deus tem algo muito maior, milagres maiores para as nossas vidas, milagres de fazer a gente andar. Então a gente precisa realmente olhar para essas duas questões, Ou a gente é Pedro que estava ali movido pelo Espírito Santo, pregando, levando a palavra de Cristo à frente, ou a gente é o paralítico que só estava pensando ali no raso, pensando em algo terreno, algo natural, A gente precisa vigiar isso, porque muitas vezes, gente, a gente só olha o natural, muitas vezes em circunstâncias a gente só faz aquilo que é natural do ser humano, só segue o fluxo, sendo que a gente não pode. Nós temos que ser movidos pelo Espírito Santo. Foi o Espírito Santo que moveu Pedro ali, estar naquele lugar para curar aquele homem. Então a gente vê que o Espírito Santo, ele está aqui para nos ajudar a caminhar a nossa caminhada. E se a gente não faz isso, se a gente não usa o Espírito Santo, se a gente não escuta o Espírito Santo, a gente age igual o paralítico que está ali perdido, que estava ali só querendo moeda, só querendo algo ali para resolver o problema na hora, sendo que Pedro tinha algo muito maior para ele. Então vamos realmente buscar esse Espírito Santo, isso é só na base da busca, do jejum, da oração, do seu dispor na presença do Senhor, porque naturalmente nós somos o paralítico, naturalmente a gente só procura aquilo que é físico, naturalmente a gente só quer aquilo que é momentâneo, sendo que Deus, ele quer nos trazer algo muito mais além, ele quer nos trazer a alegria de estar na presença dele, ele quer nos trazer o prazer de estar diante dele, ele quer nos trazer muito mais daquilo que a gente imagina, mas para que isso possa se cumprir nas nossas vidas, nós temos que nos dispor. Os discípulos fizeram o que fizeram, Pedro está fazendo o que está fazendo, pregando e falando, porque ele estava sendo movido pelo Espírito Santo. O Espírito Santo estava habitando nele constantemente. Então, se a gente quer realmente levar a palavra às outras pessoas, se a gente quer, através das nossas vidas, salvar as pessoas, primeiramente a gente tem que começar em nós. Primeiramente, para a gente dar, a gente tem que ter. A gente não pode dar daquilo que a gente não tem. O paralítico não podia dar nada para Pedro, ele só podia pedir, porque é só isso que restava para ele. Então a gente precisa dar daquilo que a gente tem. E se a gente não tem o Espírito Santo, não tem como a gente transbordar isso para as outras pessoas. Não tem como a gente dar amor se a gente não tem, não tem como a gente curar se a gente não tem isso sobre as nossas vidas. Então vamos buscar realmente o Espírito Santo, vamos buscar ter essa convicção, essa confiança em Deus. Ele só quer isso. Deus, ele precisa que a gente entregue tudo, mas tudo mesmo, as nossas vontades, os nossos sonhos, tudo diante dele, para que ele possa fazer alguma coisa nas nossas vidas. Agora, se a gente não entrega nada, ou se a gente entrega parte não, como é que a gente vai exigir de Deus fazer alguma coisa? Se ele deixa bem claro, entregue para mim tudo, que eu estarei no controle, dê o controle da sua vida a mim, que eu vou fazer alguma coisa. Agora a gente dá controle de partes da nossa vida e depois ainda vai exigir que Deus faça alguma coisa. Então não é por aí o caminho. O caminho, a verdade e a vida é Cristo. É a morte dele, é morrermos para nós mesmos, é buscar o Espírito Santo, é seguir o exemplo dele. Só assim nós vamos conseguir alcançar aquilo que a gente mais almeja, que é estar permanentemente na presença de Deus, é estar constantemente cheios do Espírito Santo, para que assim a gente possa ajudar mais vidas. Esse foi o devocional de hoje, gente, e até o próximo devocional. Tchau!